We are fast approaching our final discussion forum of Act 3 in this digital edition, and thank you to all of you from tuning in around the world and contributing your thoughts and ideas for more prosperous, equitable, resilient landscapes. It is my pleasure to welcome Faye Cortez, who inspired us all with her creativity and passion last year at GLF Bonn, and who will now be leading a discussion on the role that fashion and textiles can play in reducing the effects of climate change and creating sustainable change. This is our first discussion forum at GLF to be conducted in Portuguese, so this leaves me to say obrigado and enjoy watching. Thank you. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Fazendo essa que é a primeira mesa em português e a única mesa em português do GLF, o Global Landscapes Forum. No ano passado eu tive o privilégio de ir para Bonn, onde foi realizado o seminário, e eles resolveram fazer essa versão digital para conseguir chegar em mais lugares e fazer conteúdos de diversos lugares. E o nosso painel é sobre a moda. Eu estou bem feliz de estar nesse painel, de apresentar esse painel, porque eu venho da indústria da moda. Antes de ser ativista, eu, enfim, trabalhei 10 anos com essa indústria. E eu acho que é uma indústria muito importante, é a segunda maior indústria do mundo. Na verdade, é a segunda indústria mais poluente do mundo. E é uma das indústrias que mais empregam no mundo hoje, né? A gente ainda tem um uso muito intensivo de mão de obra na moda. A indústria da moda é responsável pela poluição de 20% das águas do planeta. Um caminhão de lixo têxtil, só têxtil, é descartado por segundo no planeta. O processo produtivo da moda é responsável hoje por 10% das emissões de gases de efeito estufa, por isso esse painel que a gente vai falar sobre a mudança na moda e como a gente consegue trazer boas práticas para mitigar e minimizar as mudanças climáticas, que são talvez o grande desafio que a gente tem no mundo enquanto sociedade, são as mudanças climáticas, e a indústria da moda hoje sozinha é responsável por 10% dessa emissão de gases de efeito estufa. Além disso, hoje 80% de tudo que a gente veste é feito de plástico, o que significa que a gente está jogando microplástico com as lavagens das nossas roupas, assim, aos milhões de toneladas no oceano. Até 2050, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Esse dado da ONU é muito alarmante, e por isso a gente precisa mudar de qualquer forma, de todas as formas, do nosso consumo de descartáveis. E junto com isso a gente vai despejar mais de 22 milhões de toneladas de microfibras nos mares. Isso é bem sério, porque hoje mais da metade das tartarugas já ingeriu plástico, 99% das aves marinhas já ingeriram plástico, e os seres humanos, nós, estamos ingerindo plástico. Segundo uma pesquisa da Universidade do Havaí, a taxa de liberação dos gases de efeito estufa, quando esse plástico está se decompondo nos oceanos, é 76 vezes maior, porque ele está submerso e está em micropartículas. Então, às vezes a gente não entende muito aonde a ligada às mudanças climáticas, mas só, por exemplo, disso que eu acabei de falar, desse microplástico se decompondo no oceano, existe uma grande liberação de gases de efeito estufa. Além disso, se a indústria têxtil não tomar nenhuma atitude, ela vai aumentar de 10% para 26% em 2050 a emissão de gases de efeito estufa, segundo o relatório A New Textiles Economy da Ellen MacArthur Foundation. Então, a gente está aqui para entender como é que a gente pode diminuir, como é que a gente pode mudar o rumo desse curso que ele, pelo que se apresenta, é muito mais destrutivo do que construtivo, né? E aí, assim, me vem algumas perguntas. A primeira delas é: ainda dá tempo? O que a gente pode fazer para mudar esse cenário no mundo? Nós, enquanto consumidores, a indústria enquanto indústria, né? Em dezembro do ano passado, na COP24, na Polônia, grandes marcas da indústria da moda, a Gap, o Hugo Boss, por exemplo, se reuniram e lançaram a Carta da Indústria da Moda para a Ação Climática, com um compromisso do setor para diminuir os impactos nas mudanças climáticas. Então, seguir o Acordo de Paris e tudo o que significa o Acordo de Paris no que tange a limitação do aumento da temperatura da Terra para no máximo 2 graus. E para falar mais sobre o assunto agora, finalmente eu vou apresentar minhas duas convidadas. A Marina Colerato, ela é fundadora da plataforma de moda e comportamento com foco em sustentabilidade Modifica. E a Mariana Vieira, eu tenho duas Mares comigo, Marina e Mariana, é coordenadora de sustentabilidade da C&A, que é hoje a maior empresa de moda do Brasil, e tem iniciativas concretas de economia circular já no seu modelo de negócio. Por isso eu quis convidar as duas Mares, assim, uma para trazer um recorte do que a indústria está fazendo e pode fazer, e eu sei que a C&A está bem imbuída de mudar esse cenário,
e Marina, para falar um pouco sobre o comportamento do consumidor e sobre como é que a gente olha para esse todo, né? Esse bate-papo acontece no Global Landscapes Forum. Para quem não conhece, é o maior fórum do mundo sobre o uso sustentável e integrado da terra. Isso é uma grande questão, porque a gente tem, por exemplo, hoje no Brasil, mitos que esse governo tenta emplacar de qualquer jeito, e um deles, que para mim é o mais perverso, é preservação e conservação ambiental estão opostamente ligados ao progresso e ao sustento das famílias e ao crescimento econômico do país. Isso é muito, muito, muito equivocado. Isso é perverso. Isso só beneficia um setor da indústria, que é o agronegócio, e a gente tem visto os nossos governantes repetirem isso muito, num momento muito delicado da preservação ambiental, do país que hoje tem a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, né? Então, eu acho que assim, a gente pensar em uso sustentável da terra é fundamental. A moda está diretamente ligada ao uso sustentável da terra, e eu vou falar um pouquinho mais disso. E esse é o fórum, o Kyoto 2009 Digital Edition, do GLF, que vai ter um monte de mesas pelo mundo, começou hoje, e todas essas mesas têm como objetivo essa discussão de como a gente constrói futuros mais sustentáveis e focados em como a gente mantém o equilíbrio dos ecossistemas e também a gente gera crescimento econômico, bem-estar para a população, porque são milhões de pessoas hoje no planeta. Então, para começar, Mariana, queria te pedir para contar um pouquinho sobre o seu trabalho na C&A, né? E como é que a C&A hoje se insere no contexto da sustentabilidade no mundo. Legal. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Acho que é super importante ter cada vez mais espaços como esse para a gente dialogar sobre o tema, né? Acho que é uma questão urgente e é muito bacana ver que já tem um movimento bem forte aí de outras indústrias também nesse sentido, né? Para endereçar essas questões. Bom, eu estou aqui na C&A, já vai fazer 6 anos no mês que vem, passou voando. E acho que eu acompanhei alguns momentos aqui, né? Um momento em que a gente discutia muito a sustentabilidade localmente, então como a C&A, como o C&A Brasil poderia endereçar questões que nossos stakeholders bem importantes achavam que era interessante. E aí a gente começou nesse movimento de, a C&A é uma empresa global, e como é que a gente pode usar toda essa força para fazer uma moda com impacto positivo, que esse é o nosso principal lema. Então, em 2015, a gente, então, organizou uma estratégia global de sustentabilidade, que carinhosamente chamada por nós de Plataforma Global de Sustentabilidade. Essa plataforma ela tá dividida em 3 grandes pilares de atuação, focado em produto, em rede de fornecimento, então nas condições de trabalho e meio ambiente, e vidas sustentáveis, que é quando a gente fala das pessoas, não só os funcionários, né, que a gente tem aqui no Brasil uma força de trabalho de mais de 14 mil pessoas, mas a gente também fala do cliente, né, do consumidor, como é que ele também pode ser protagonista nessa mudança que a gente também quer causar. E o meu papel aqui na C&A é muito nesse sentido de como é que eu consigo ajudar o negócio a inserir esse tema né, no seu dia a dia aqui, como é que eu consigo ajudar o negócio a conectar, e é óbvio que trabalhar com isso gera sempre um questionamento, né, de que bom que eu acho que eu tive a sorte de conseguir encontrar um trabalho que eu consiga endereçar essas coisas, mas como é que também na minha vida pessoal eu consigo fazer mais, né? Então, acho que tem uma provocação muito forte que acontece. E a minha conexão com esse tema, com sustentabilidade, eu tive o privilégio de já começar a minha carreira nesse sentido, já dei os meus primeiros passos ali já falando de sustentabilidade. Antes eu trabalhava numa editora, então o tema ambiental era muito forte, porque a gente tinha a questão de logística e a própria questão da gráfica, né, que são negócios bem impactantes. Então, a minha conversa aí com sustentabilidade começou muito nesse viés ambiental, e toda essa bagagem que eu construí lá, que eu tive a oportunidade de construir lá, eu vim aqui para a C&A também para agregar, né, e para ver como é que a gente conseguiria endereçar numa indústria que os dilemas são um pouco diferentes, né? A gente tem a questão ambiental, que realmente é muito forte, mas também tem a questão social que é muito forte, né? Você trouxe o dado aí super alarmante da quantidade de pessoas que trabalham na indústria da moda, e acho que eu vim com esse olhar de
trazer as questões ambientais, mas eu também aprendi muito como as questões sociais são importantes nessa indústria, né? Então, acho que como CIA, a gente vem, então, desde 2015, buscando alternativas para fazer essa moda melhor, para fazer essa moda com impacto positivo, e acho que mais para frente eu consigo explorar um pouco mais aí dessas iniciativas que a gente tem, mas a gente está aí na reta final da entrega das nossas metas dessa estratégia de sustentabilidade, que começou lá em 2015. Então, 2020, né, vulgo ano que vem, a gente entrega aí, a gente tem grandes marcos aí, grandes entregas nesse sentido. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Maravilha, Mari, você vai poder falar sim mais sobre isso. Inclusive, vou te perguntar várias coisas sobre isso, porque é isso que a gente quer saber. Agora, Marina, fale você. Me fala um pouco, Marina, como que o seu trabalho no Modifica e toda essa questão que vocês abordam muito do comportamento do consumidor, né, tá ligado à sustentabilidade e aos desafios que a moda enfrenta. Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro eu agradeço o convite do Menos um Lixo de estar nessa mesa aqui conversando com várias pessoas, porque no digital isso é maravilhoso, a gente não está preso numa sala. Bom, o Modifica, ele surgiu em 2014 com uma vontade bastante particular de mostrar que precisamos pensar em novas modas e novos mundos, né? Hoje a gente se posiciona como uma ferramenta para lideranças femininas, pensando em resiliência social e ecológica. Então a gente enxerga que somos muito importantes enquanto mulheres nesse movimento, que a gente, nos mais diversos âmbitos da nossa vida e nos mais diversos papéis, seja no papel de profissional, de mãe, de pessoa da família, de consumidora, de professora, em todos esses papéis a gente está ali muito presente e temos muita capacidade de falar sobre essa possibilidade de de criação de novos mundos orientados por esses valores da sustentabilidade, né? Então, o Modifica ele acaba sendo uma plataforma de provocação. E a gente, como a minha carreira, ela sempre foi fundamentada na moda, e a moda tem um poder muito grande, porque ela emprega muitas pessoas, porque ela é muito transversal, ela está no campo e ela está no lixo. Porque ela é muito essa coisa do criativo, de fato, da identidade, ela está com todo mundo, né? A roupa está com todo mundo. Então, ela abre esse ponto de contato para a gente pensar nessas complexidades, mas que, ao mesmo tempo, quando a gente toma para si, deixa de ser tão complexo assim, a gente vai vendo que cada um dentro do seu cluster, do seu nicho de atuação, consegue fazer muita coisa. Então, o Modifica, ele é esse fomentador de comunidade, provocador de pensamento e impulsionador de transformação. A gente não vai conseguir fazer nada sozinho, é o coletivo, né? O resgate do entendimento ancestral de coletivo, de que está tudo muito conectado, de que a gente está conectado com a terra, de que a economia está fundamentada na terra e nas pessoas. Trazer esse olhar também é muito importante para o nosso olhar de sustentabilidade e também a gente entende para a indústria da moda, né? A indústria da moda, por ela estar em todos esses lugares, é muito imprescindível que ela tenha esse olhar de coletivo, de sistêmico, de holístico. Então, Modifica, acima de tudo, assim, é sobre isso que a gente fala, e todo mundo tem o seu papel independente, não só no consumo também, mas na política, dentro de uma empresa ou na sua empresa, quando você é microempreendedor. Então, a gente traz essa provocação de que a responsabilidade é coletiva, porque os problemas são coletivos. Você falou um ponto super importante, né? Porque, de fato, a responsabilidade toda agora é coletiva. A gente ainda pensa, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, de uma forma muito no nosso, né? O nosso problema, a nossa empresa, a nossa casa. Mas a gente esquece que a gente divide essa casa, que é a nossa casa maior, que é o planeta, que é Gaia, que é a Mãe Terra,
não só com 7 bilhões e pouco de pessoas, mas com vários outros seres que não conseguem se defender como a gente consegue, porque não tem a voz que a gente tem. E que muitas vezes nas nossas atividades diárias a gente está ali exterminando e colocando em extinção mesmo várias espécies. O último relatório da ONU é muito assustador, porque prevê 1 milhão de espécies, né, extintas, e isso é muito grave. E a indústria da moda, sendo a segunda mais poluente do mundo, está muito conectada com isso. Para quem está assistindo, eu queria dar de novo um oi e explicar um pouquinho como é que vai ser. A gente vai ter agora um tempo de perguntas que eu vou fazer para as meninas, perguntas direcionadas, e depois vocês da audiência vão poder deixar aqui as suas perguntas para a gente poder, enfim, fazer um bate-papo interativo. Como a Marina falou, a gente está conectado aí, não só entre nós três, mas com muitas outras pessoas, e a gente quer ouvir vocês, porque, enfim, as dúvidas de vocês podem ser dúvidas de outras pessoas, e enriquecer esse bate-papo. Então, falando um pouco sobre essa questão do coletivo, essa questão sistêmica, uma dos grandes cernes da moda, né, é que a moda ela mudou muito o comportamento das pessoas, ela influencia nessa mudança de comportamento. E aí a gente passou de um consumo de roupa que era um consumo muito pequeno, 2 trajes por pessoa, para um consumo exacerbado de muitas peças que muitas vezes as pessoas descartam sem usar 10 vezes. Elas usam entre 7 e 10 vezes uma peça antes de descartar. E aí, por conta disso, a indústria do fast fashion, ela é uma das mais bombardeadas quando a gente pensa no impacto do consumo, né? Look do dia, enfim. E a gente acabou criando uma sociedade muito baseada no ter e não no ser. Porque você é o que você usa, você é o que você consome, então a gente estimula esse ciclo o tempo inteiro e aí a gente acaba consumindo muito de fontes não renováveis, gerando 1 caminhão de lixo têxtil por segundo no planeta. Então, Mariana, como é que a C&A se posiciona a respeito disso, né, quando a gente pensa em comportamento e sustentabilidade? Queria ouvir um pouquinho você, porque acho que isso é o cerne dessa questão. Claro. Acho que tem um ponto super importante aí que você traz, Fê. Realmente a moda, a gente entende aqui na C&A a moda como uma plataforma para as pessoas se expressarem. Então, a gente não pode mais acreditar que é a gente que vai dizer o que as pessoas têm que usar, né? E que, enfim, as pessoas elas têm total liberdade para escolher o que elas querem e a moda é uma plataforma de expressão, né? Então, a gente aqui na C&A, essa é a primeira crença que a gente tem, então, de que é uma plataforma de expressão. E a gente entende que o nosso consumidor, ele tem todo o direito de se vestir de um jeito que ele não precise sentir aquela culpa, né? Então, é por isso que aqui na C&A, em função da nossa plataforma global de sustentabilidade, a gente endereça as principais questões ali, né? Então, quando a gente pensa em produto, a gente tem metas aí para que os nossos produtos sejam feitos de materiais sustentáveis. Então, até o ano que vem, 2/3 de todas as matérias-primas que a gente usa aqui na C&A, elas vão ser de origem mais sustentável. Esse é o nosso compromisso, sendo que desses 67%, né, que são esses 2/3, 100% dos nossos produtos de algodão vão ser de algodão mais sustentável. E uma coisa, acho que um dado super, super bacana é que o algodão hoje ele representa a maior parte da nossa matriz de matérias-primas. Então, é um olhar que, acho que o algodão ele é a essência da moda aí, né? Ele é um material super versátil. E a gente acredita muito nisso, assim, que o consumidor ele pode a ideia é que ele venha para a C&A e que ele consuma sem essa culpa. E pensando muito não só em não querendo incentivar o consumo, mas a pessoa aqui também, o nosso consumidor aqui na C&A, ou não consumidor, ele também pode encontrar uma alternativa para descartar essa peça que ele não quer mais, né? Então, não é só a gente fomentar o consumo, mas também o que essa pessoa pode fazer com as peças que ela não quer mais. Então, a gente criou uma iniciativa aqui também que oferece para qualquer pessoa que possa trazer peças da C&A ou não, porque a gente entende que é uma responsabilidade nossa também, não é só colocar as peças aí à disposição, mas a gente também tem essa responsabilidade de... acho que a Marina trouxe bastante esse ponto, né? Agora a responsabilidade é coletiva, não é mais só de um ou de outro. Então,
a gente entende esse contexto e a gente entende que faz parte também do nosso papel oferecer essas alternativas. A gente faz isso tanto para roupa quanto, por exemplo, para os eletrônicos. Então, a gente entende que essa é a nossa responsabilidade, e quando a gente fala de comportamento, né, do comportamento do consumidor, a gente vê que vem numa crescente, né, esse desejo do consumidor de ter acesso a produtos com atributos de sustentabilidade. Ele quer ouvir falar sobre isso, mas a gente vê ainda que, principalmente aqui no Brasil, ainda é um movimento, a gente ainda está construindo isso, e aqui na C&A, a gente, dentro do pilar de vida, quando a gente fala dos nossos clientes, a gente tem esse objetivo de cada vez mais conversar com eles sobre esse assunto. Só que a gente ainda encontra um desafio de até que ponto esse consumidor quer ser impactado por esse assunto. Então, para isso, para tentar facilitar um pouco esse diálogo, a gente criou o movimento Vista Mudança, que é a nossa grande plataforma de comunicação para a sustentabilidade. É por meio dele que a gente quer contar todas as nossas histórias, e a gente quer que o consumidor ele crie essa consciência de que a gente não é perfeito, a gente não chegou lá ainda, até porque ninguém chegou lá ainda, mas a gente está numa jornada e que a gente precisa muito que o consumidor esteja com a gente nessa jornada. Então, o Vista Mudança ele é um convite para as pessoas para que se juntem a nós nesse movimento e que cobrem mesmo, e que estejam com a gente, e que quando a gente oferecer um produto como o Cradle to Cradle, né, os produtos com a certificação Cradle to Cradle, que eles comprem isso, porque a compra é um tipo de resposta que a gente também recebe, né? Enfim, a gente acredita muito nesse movimento de que o consumidor ele pode ser muito mais protagonista até do que a gente como empresa, né? Acho que o consumidor tem a voz, o consumidor tem o dinheiro, é ele que escolhe onde ele quer investir isso, né? Então, eu acho que a gente faz esse convite o tempo inteiro para que os consumidores estejam com a gente, porque sozinho a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar o mundo, né? Então, a gente precisa muito e acredita muito na força das pessoas, da sociedade como um todo, para esse processo de transformação que não é simples, não é rápido, mas que acho que se cada um fizer a sua parte, a gente tem o potencial de chegar um pouco mais rápido aonde a gente quer, né? E, de repente, reverter ou minimizar esses números que são assustadores, né? De que a gente vai ter mais peixe vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Então, assim, acho que essa responsabilidade compartilhada e coletiva, as pessoas têm que tomar conta disso, né? Elas têm que estar junto disso, porque a empresa sozinha não vai resolver os problemas do mundo, e a gente sempre faz esse convite em todo e qualquer fórum, porque a gente não vai conseguir dar conta desse desafio que é gigantesco sozinho. Inclusive a indústria como um todo, né? Não só o consumidor, mas o consumidor ele é essa força motriz, mas até para os nossos concorrentes, né? Se os concorrentes também fizerem, que legal, né? Que bom. Vamos junto nessa, né? Acho que sustentabilidade é esse ambiente de conversa coletiva em que, de repente, pessoas que não sentam na mesma mesa passam a sentar para dialogar sobre esse tema, né? Porque, de verdade, sozinho a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Ô Mari, antes de eu passar para a Marina Colerato, você falou vários pontos muito importantes. Um deles é que a gente precisa mudar o mindset, então a gente precisa sair dessa visão de que sustentabilidade eu vou fazer e eu não vou abrir para o meu concorrente como fazer, porque, na verdade, os fornecedores são os mesmos da matéria-prima, a gente compra do mesmo lugar e o descarte vai para o mesmo lugar, que é para a Terra, né? Que é para o planeta. E eu queria que você falasse um pouco para quem está assistindo o que é essa matéria-prima de origem mais sustentável. Tá, acho que a gente, desde 2015, a gente faz alguns estudos aqui para entender os nossos impactos do ponto de vista de carbono e do ponto de vista de água. E quando a gente olha para esses números, a gente vê que o principal impacto ele está na produção da matéria-prima, principalmente quando a gente fala de água. E aqui na C&A, o que a gente considera como um material mais sustentável, uma matéria-prima mais sustentável, a gente nem usa a nomenclatura material sustentável porque não existe ainda,
a gente considera qualquer material que tenha um impacto ambiental ou social diferente do convencional. Então, a gente tem, eu brinco aqui que a gente tem quase que uma obsessão com o algodão, né? Não só porque é um material super versátil e porque é um material queridinho na indústria da moda, mas porque ele também tem um impacto bem considerável quando a gente fala de consumo de água, de uso de agroquímicos, enfim. E a gente tem essa obsessão aí, porque o cultivo do algodão convencional é um grande vilão. E quando a gente fala de um algodão orgânico certificado na origem, ou quando a gente fala de um algodão cultivado de acordo com os padrões da Better Cotton Initiative, a gente entende que esse não é, de novo, nós não chegamos lá, mas é a alternativa, por exemplo, que a gente encontrou até agora de minimizar o nosso impacto ambiental, tanto com relação à água, carbono e até condições de trabalho. Então, a gente faz essa avaliação de impacto para entender que material, como ele é na sua forma original ali, na sua forma convencional de cultivo, e como é que ele, ou de produção, e como é que ele pode ser um material menos impactante do ponto de vista social e ambiental. Basicamente, é isso que a gente chama de material mais sustentável. Obrigada. Bom, gente, não esqueçam das perguntas, vocês estão assistindo, tá? E vão colocando aí para depois a gente fazer. Agora, Marina, Mari, muita gente não associa o que a gente faz no dia a dia, os nossos hábitos, às mudanças climáticas. As mudanças climáticas ainda estão lá fora. Mudança climática, tipo, como se fosse uma coisa que a gente não fizesse parte, né? E, na sua visão, quais são os maiores desafios das mudanças climáticas para a gente reverter esse cenário no que diz respeito à moda e às práticas da indústria, né? Assim, que estão diretamente ligadas ao nosso dia a dia, porque a gente está consumindo aquele produto. Fala para gente. Bom, eu acho que essa questão das mudanças climáticas tem isso mesmo, né? Ela está acontecendo, mas ao mesmo tempo parece que não está. Parece que ela está acontecendo em algum outro lugar, talvez em Moçambique agora, mas que não está afetando, por exemplo, as chuvas, o excesso de chuvas em São Paulo, que está afetando o preço das hortaliças, que está só subindo por causa do excesso de água, e a gente não entende como isso tudo está conectado. Quando a gente fala de mudança, eu acho que quando a gente fala sobre qualquer questão de sustentabilidade na moda, e não só, mas a gente está falando aqui de moda, a gente está falando também, um dos grandes problemas é o excesso. Acho que é importante a gente estar orientado por uma lógica de que é demais. A gente produz demais, a gente consome demais e a gente acumula demais. Então, enquanto a gente não mudar essa lógica de pensamento, essa lógica econômica, essa lógica de comportamento, essa lógica sistêmica da acumulação e do excesso, muito pouco a gente vai avançar. Enquanto a gente está falando de mudanças climáticas e de devastação ambiental no geral, né? Porque hoje a gente está numa lógica de crescimento infinito numa terra de recursos. Eles são infinitos, mas assim, eles são finitos dentro de um determinado prazo, né? A gente não tem recurso trabalhando na mesma velocidade que a gente tem uma indústria de moda ou de qualquer outra coisa, né? Então é muito importante sempre a gente tentar desafiar essa lógica do acúmulo enquanto pessoa, do acúmulo enquanto empresa, né? E até mesmo do que política a gente endossa por conta dessa mentalidade de acúmulo. Então, em quais políticos a gente vota baseado nessa economia de acumulação infinita, né? Então, esse é um dos grandes desafios. Mas se a gente for materializar bastante aqui, eu acho que a gente pode trazer... A Mariana falou sobre a questão das matérias-primas, né? E todos os processos produtivos, a gente tem um problema muito grande de produção de matéria-prima, que é a do algodão e a da viscose, muito relacionada a desmatamento. Desmatamento é um dos maiores causadores de mudanças climáticas. Por quê? Porque o desmatamento, a gente precisa desmatar para abrir campo, para plantar algodão, ou a gente precisa desmatar para extrair a polpa celulósica, que é o que faz a viscose, que em muitas marcas, e na verdade tomou uma proporção muito grande, que hoje a viscose tem um corpo bastante considerável em muitas marcas de moda também. O Brasil é um dos países que mais sofre com desmatamento por causa da produção de polpa celulósica, e a viscose está nesse
meio aí. Quando a gente fala de alternativas, a gente pode pensar em algodão agroecológico, por exemplo, que garante que o CO2 fique no solo e, ao invés de contribuir para as mudanças climáticas, ele faz exatamente contribuir negativamente, ele contribui positivamente, né? Mas é claro que, se a gente não pensar no excesso, na superprodução, não vai ter algodão agroecológico no planeta Terra que vai dar conta, porque a gente também daí teria que plantar algodão agroecológico, deixar de plantar comida ou deixar de plantar outras coisas de repente. Então, tem as questões técnicas, mas tem essa questão sistêmica do excesso, né? E eu acho que o grande desafio para a moda, muito mais do que tecnologia, muito mais do que qualquer outra coisa, eu acho que são dois. Primeiro é retomar esse diálogo com as pessoas, com o consumidor, que durante muito tempo foi muito nós para eles. A conversa era muito... Não era uma conversa, era aqui somos nós fazendo, vocês aí comprando. E agora retomar isso é um mega desafio, eu tenho certeza que a Mariana sabe disso na pele, é bastante desafiador, as pessoas não têm noção de valor, elas são muito orientadas pelo preço. Então, assim, tem várias questões aí. E o desafio que eu acho que está no topo disso tudo é como a gente mantém um negócio sem precisar crescer cada vez mais, produzir cada vez mais e vender cada vez mais, fazendo com que as pessoas descartem cada vez mais. Como é que a gente gera valor no nosso negócio de moda por meio de outras lógicas, que não seja essa produção em excesso, esse consumo em excesso, esse descarte em excesso. Então, para mim, que estou aí há 5 anos tentando entender essa resposta, como é que essa indústria, meu Deus do céu, vai para frente, eu cheguei nessas duas grandes questões aí, né? O modelo econômico de excesso e retomar esse diálogo com as pessoas. E aí, no meio do caminho, você tem várias possibilidades, mas se a gente está orientado pelo excesso, vai ser muito difícil a gente conseguir realmente mover a agulha consideravelmente nessa missão, pensando que mudanças climáticas já é uma realidade. Não é algo que a gente vai deixar de fazer acontecer, não, ela já está acontecendo, e daí o nosso grande desafio é mitigar, minimizar e ser resiliente nesse momento, né? Apesar do Trump negar, né, mudanças climáticas, apesar do Bolsonaro e da sua equipe negarem mudanças climáticas e o Mourão afirmar que talvez não seja o homem que esteja impactando a natureza, porque realmente ele é bastante expert nesse assunto, né? Deve ter PhD, doutorado, e eu não estou sabendo. A gente tem isso acontecendo aqui, no nosso quintal. Rio de Janeiro, há menos de um mês, ou mais ou menos um mês, foi palco de uma chuva, assim... E eles dizem que é uma chuva que não dava para prever. Não, cada vez mais eventos meteorológicos extremos vão acontecer. Inclusive, o nome mudanças climáticas deveria ser caos climático, ou emergência climática, porque, na verdade, é o que a gente está vivendo hoje. É um momento de emergência, né? E aí, Marina, você coloca um ponto que eu também acredito muito, que é o seguinte... Não dá mais para a gente pensar nessa mesma lógica, que é a lógica do produzir, vender, descartar, que é uma economia linear que moveu o mundo até hoje. Então, a gente extrai matéria-prima do meio ambiente, né, dos recursos naturais, a gente beneficia essa matéria-prima, transforma ela em alguma coisa, vende, o cliente descarta, porque a gente já criou uma necessidade dele ter alguma outra coisa nova, uma necessidade de tendência ou uma necessidade de obsolescência programada, no caso, principalmente dos eletrônicos, para que aquilo não funcione mais, você não consiga mais atualizar, por exemplo, o iOS, baixar um aplicativo e aí a pessoa tem que comprar um outro telefone, um outro computador, porque aquele está obsoleto. E essa lógica é a lógica que permeou todo esse desenvolvimento econômico nos últimos anos. Então, Mariana, agora, eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vou fazer essa para você. Como é que a C&A vê essa mudança de modelo de negócio? Porque a gente, de fato, não vai conseguir atingir níveis sustentáveis de produção e consumo com o modelo vigente. Como é que vocês olham para esse desafio e o que vocês estão fazendo para repensar e endereçar isso na base, como modelo de negócio? Essa questão da economia circular, né, que é justamente como é que a gente consegue fechar esse ciclo do extrair, produzir, descartar, como é que a gente consegue, né,
não fechar, não deixar isso acabar ali simplesmente no descarte, mas como é que a gente consegue fechar, é uma coisa que a gente vem discutindo aqui na C&A. É um tema que veio ganhando mais expressão também, mais expressividade aí nos últimos 2 ou 3 anos. A gente tem algumas iniciativas para implementar isso dentro do nosso negócio. Uma delas, e a primeira que a gente teve aqui, principalmente no Brasil, foram os produtos com a certificação Cradle to Cradle. Então, a gente passou um bom tempo aí tentando entender, legal, o nosso modelo de negócio, ele é muito alinhado a esse modelo convencional, mas como é que a gente pode oferecer uma alternativa dentro do que a gente faz hoje? Então, por meio de produto, né, a gente é uma das frentes que a gente consegue endereçar isso. Então, a gente, em setembro de 2017, lançou aqui no Brasil as camisetas com a certificação Cradle to Cradle, ou C2C, carinhosamente apelidadas de C2C. A gente brinca aqui que essas camisetas, elas são a materialização desse conceito de economia circular. Em toda a nossa comunicação, a gente fala, né, que é um produto desenhado para ser reciclado, então é uma camiseta de algodão básica, que ao final da sua vida útil, a gente dá 3 recomendações aqui do que pode ser feito do que podia ser feito com esse produto. Uma delas é de você doar quando você não quiser mais, que é uma prática bastante comum que a gente tem aqui no Brasil. Se você também não quiser doar, você tem a opção da compostagem. Essa camiseta, de acordo com os testes que a gente fez de laboratório, em 12 semanas ela viraria adubo num ambiente propício de compostagem. Ou então, se você não quiser mais, você poderia trazer de volta para a C&A no Movimento Reciclo, que é a nossa iniciativa de coleta de roupa usada, para que a gente desse uma destinação para essas peças. Então, acho que enquanto negócio hoje, essas são as 2 iniciativas mais concretas que a gente tem relacionadas à economia circular. E o nosso grande desafio é como é que eu consigo desenvolver essa cadeia para que cada vez mais os meus produtos sejam com a certificação C2C, que olha para as questões de saúde do material, de reutilização do material. Então, toda a parte de químicos ela é observada para isso. Como é que eu garanto que essas peças são produzidas de acordo com condições sociais adequadas, e como é que eu olho para a questão de energia e carbono, né? Então, por exemplo, nessa camiseta, toda a energia utilizada na sua produção foi de origem renovável. Então, é um jeito da gente incentivar uma produção mais limpa, e uma produção melhor, e um jeito de tentar também levar a indústria para um outro patamar, né? E acho que o que eu tenho mais orgulho dessa iniciativa não é o produto pelo produto certificado em si, mas sim o trabalho que foi feito de como eu compartilho esse conhecimento que eu desenvolvi com a indústria. Então, quando a gente fez esse desenvolvimento desse produto, a gente também disponibilizou um guia online, né? Foi um desenvolvimento feito em parceria com a Fashion for Good, que é uma iniciativa para fomentar a moda, uma moda para o bem também. Eles têm um processo de aceleração e incubação de iniciativas que podem ajudar a moda a dar esse salto. E em parceria com eles, a gente pegou todos os aprendizados e hoje é público esse guia de qualquer pessoa, se quiser pegar esse material e reproduzir isso, pegar e levar no seu fornecedor, isso está público, e a gente entende que é justamente isso, assim, não é só uma coisa de eu fazer e eu lançar e tá aqui, tá comigo, é meu, mas sim como é que os outros conseguem ter acesso a isso. Então, acho que isso foi uma grande virada de chave quando a gente fala em indústria da moda. A gente tem essa prática aí das coisas que a gente desenvolve não ficarem guardadas aqui as 7 chaves para a gente, e acho que a economia circular ela vem provocando muito, muito nesse sentido. A gente tem participado cada vez mais de fóruns que discutem isso, até para a gente aprender, porque é um conceito super novo, e tem muita gente que fala, nossa, mas até é um conceito contraditório com o modelo de negócio que vocês têm. Mas a gente está entendendo, estudando essas possibilidades que não necessariamente, que é só uma questão da gente repensar um pouco a maneira como a gente vem trabalhando agora, e, enfim, a gente já começou a ter um exercício aí com essas 2 grandes iniciativas que enfim, para a gente foram grandes marcos, assim, e que a gente tem um super orgulho de compartilhar com o mercado como um todo, como
como fazer, assim, não é a fórmula do sucesso de novo, porque a gente não chegou lá, mas como é que a gente pode se ajudar enquanto indústria, né? Então, acho que pensando em modelo de negócio, hoje essas duas iniciativas são as que a gente conseguiu implementar e que tem tido resultados muito, muito bacanas. A economia circular, ela tem, né, na sua proposta, ressignificar o uso de matéria-prima e os impactos da cadeia produtiva. E Cradle to Cradle, eu sou muito fã dessa camiseta, assim, porque a gente vê muito greenwashing, principalmente na indústria da moda, quando a gente olha para esse tema. Assim, muitas histórias sendo contadas, mas, na verdade, a produção mudando e o modelo mudando, a gente vê pouco. Então, o Cradle to Cradle materializa como esse produto pode ser repensado, desde do tingimento e da produção da fibra até o final, né, da vida útil. E eu gosto muito de ver propostas. Eu acho que a gente só vai conseguir vencer o modelo de negócio obsoleto apresentando um novo. Então, eu acho que isso é um exercício muito legal. E quando a gente tem uma empresa do tamanho da C&A puxando isso, você, de fato, muda grande parte da cadeia de fornecimento. E aí é mais fácil para as menores conseguirem entrar nisso também. Porque, de novo, é uma nova maneira de pensar, inclusive a concorrência. A concorrência não é se a sua camiseta vai ser Cradle to Cradle ou não. Cradle to Cradle deveria ser tudo na moda. Tudo deveria ter um pensamento de design pós-fim daquela vida útil daquela maneira. Vai estar no design, vai estar no serviço, vai estar na experiência, vai estar em outras coisas essa diferenciação, né? E então, obrigada por compartilhar um pouco do Cradle to Cradle. E aí, Marina, pegando o gancho disso, você está, enfim, em contato com muitas marcas o tempo inteiro, estudando o que está sendo feito, né? E vendo práticas no mercado. E eu queria que você falasse um pouco sobre, juntando o que você falou lá no começo, de conversa com o consumidor. É um novo momento, é um momento que a gente não conta mais histórias de campanhas. Olha, a gente é incrível, lindo, olha como meu tênis é maravilhoso, minha blusa é maravilhosa, e eu visto fulano ciclano. A gente está num momento de conversa, de conteúdo e de transparência. Ao mesmo tempo, muitas das marcas ainda estão com um mindset antigo e olham para essa oportunidade da conversa como uma oportunidade de contar histórias fictícias, greenwashing, contar mentiras para os consumidores. Como é que você olha para isso e como é que isso impacta negativamente o que a gente precisa mudar face aos desafios que a gente tem enquanto sociedade? Eu acho que quando a gente fala de greenwashing, da lavagem verde, né, que é aquele parece, mas não é, eu já observei assim vários comportamentos. Tem realmente a desonestidade, mas tem muito desconhecimento. Tem muita gente que realmente acredita que aquilo que ela está fazendo vai gerar uma mudança transformadora, impactante, e vai ser incrível, e daí ele conta isso a partir daquele ponto de vista de crença mesmo, né? E é claro que feito é melhor do que perfeito, mas às vezes a gente cria tanto ruído nesse caminho que impede a gente de avançar materialmente falando para essa mudança. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, às vezes, quando a gente vê algumas ações, algumas campanhas, ou alguns materiais aí novos sendo jogados no mundo, e todo mundo fala, nossa, isso vai ser muito legal, isso vai ser muito prático, isso vai resolver. E, na verdade, mais atrasa rolê, mais você fica achando que aquilo vai resolver alguma coisa e menos aquilo de fato vai resolver, né? Então, eu acho que, assim, o greenwashing, ele tem esses dois lados negativos. Por mais que ele nem sempre ele seja desonestidade, má fé, às vezes ele é desconhecimento, mas ele solta informações erradas para as pessoas. Então, assim, sustentabilidade é um tema mega complexo. A gente nem consegue definir o que é sustentabilidade. Se a gente pôr no Wikipedia, a gente vai achar milhões, sei lá, centenas de significados. São mais de 400 significados para sustentabilidade. Agora, você imagina se a gente ficar jogando um monte de ruído nessa conversa, dizendo que sustentabilidade é uma coisa, quando, na verdade, isso que a gente está fazendo não vai adiantar, pelo menos não no tempo que a gente precisa. A gente está um pouquinho atrasado, né? Essa conversa vem aí desde os anos 70, mas sabemos que muito pouco foi feito desde os anos 70, né? Se a gente tivesse tomado uma ação, se governo e indústria não estivessem tão bem alinhados
e para garantir que as coisas permanecessem exatamente do jeito que elas estavam, a gente talvez não teria esse cenário tão caótico de mudanças climáticas, a gente já teria avançado. Então, eu acho que o principal ponto aí é esse ruído, esse atraso que essas ações causam, né? E aí, se você já está falando com uma pessoa que desconhece o assunto, que talvez ela não esteja tão aberta, porque às vezes a ignorância é uma bênção, se a gente ficar jogando um monte de informação errada ou que não é tão relevante assim, a gente atrasa mais do que adianta. E aí a gente traz esse debate da transparência, né? Qual é a transparência que a gente precisa? Transparência não significa um monte de informação sendo jogada no mundo, porque um monte de informação sendo jogada no mundo não necessariamente é verdade. Tipo garrafa PET, Mari? Tipo tecido de garrafa PET? Tipo tecido de garrafa PET talvez seja uma grande fake news que a gente não está conseguindo combater. Mas é exatamente isso, assim, a gente fica tão focado na questão de matérias-primas, que eu acho que é onde a gente tem mais controle, de fato, né? A gente tem muito mais controle sobre as matérias-primas do que sobre as estruturas sociais que estão postas aí. Mas a gente fica tão olhando para isso que, de repente, a gente fala, poxa, o PET já está no lixo. Então, eu vou fazer um tecido. E olha só que coisa maravilhosa. Ele deixou de ser um PET, agora ele virou um tecido. E todo mundo acha isso legal. E é uma história muito linda de ser contada. Estou recolhendo plásticos dos oceanos e transformando no jeans que você quer usar. Compre o seu jeans, porque enquanto isso, estamos limpando os oceanos. Mas, ao mesmo tempo, aquele plástico, aquele jeans, ele solta microplásticos. Ele não vai ser reciclado no final do ciclo, porque a gente ainda tem tecnologia zero para fazer esse tipo de coisa em grande escala. Então, é o tipo de coisa que, às vezes, realmente a pessoa que está fazendo, ela acredita naquilo, mas ela causa um ruído, um atraso, porque a gente não está realmente solucionando. O descarte da PET, que não é um problema da indústria da moda, o descarte da PET é um problema da galera das bebidas, eles têm que dar conta desse descarte, enquanto a moda tem que dar conta do teu próprio poliéster, que também não está dando conta porque está usando PET e está todo mundo achando muito massa. Então, eu acho que o principal problema do greenwashing e dessas ações que parecem, mas não são, ou que elas são até um determinado ponto, mas quando você dá a curva elas já não são mais, é esse ruído que causa. Eu acho que me traz muito uma sensação de atraso. E não é sobre não fazer, é sobre realmente fazer coisas que não vão atrasar, mas que vão pelo menos provocar outra mentalidade. Talvez o que o PET faça de positivo seja falar para as pessoas, olha, tem muito plástico nos oceanos, cara, tem tanto plástico que a gente está usando isso para fazer roupa. Mas na materialidade das coisas, você não acaba com a poluição por plástico e você não acaba com a poluição por têxteis. Então, assim, ficamos no mesmo lugar com a sensação de que estamos nos movendo. Às vezes eu acho que é melhor a gente ficar no mesmo lugar, ciente de que estamos no mesmo lugar, do que ficar no mesmo lugar com essa sensação de que a gente está avançando. Perfeito, porque, gente, eu não aguento mais as pessoas me mandarem no WhatsApp assim, olha que incrível, eu fiz uma camiseta de PET, achando que tá fazendo de fato uma coisa muito legal, entendeu? Por conta dessa falta de orientação, de conhecimento, né, que a gente tem. Voltando, então, um pouco para o tema das mudanças climáticas, Mariana, me explica o seguinte. Vocês têm uma operação na C&A que tem uma parte produzida no Brasil, uma parte produzida na China e em outros países que fornecem para o mundo inteiro, né, para a C&A no mundo inteiro. E vocês, como você colocou no começo, estão pensando globalmente, porque não faz sentido pensar localmente se o problema das mudanças climáticas é global. E isso não faz sentido nem para a C&A e nem para ninguém, nem para mim como indivíduo, nem para ninguém que está assistindo, porque a gente continua pensando soluções locais para problemas globais. Não vou nem entrar aqui sobre questionamento de fronteiras, mas é um assunto que a gente vai ter que entrar eventualmente. Não dá mais para as fronteiras para os países serem soberanos quando a poluição dos Estados Unidos afeta meu rolê, entendeu? Então, assim, a gente precisa repensar, inclusive, fronteiras. Enquanto a gente não avança nisso, porque é um outro cenário, eu queria que você falasse um pouco o seguinte, do mapeamento que vocês fizeram, você falou que vocês olham muito para, principalmente, a água e a emissão de CO2. O que é hoje no negócio da moda, na indústria da moda, no negócio de vocês, o maior problema em relação à emissão de CO2? Onde é que está isso? Está, por exemplo, no transporte dessa mercadoria feita na China que vem para o Brasil? Está na decomposição dessa mercadoria, ou seja, na pós-vida útil, que hoje a gente não tem globalmente ainda
uma solução para a reciclagem dos têxteis ou está na produção de matéria-prima. Conta um pouquinho para a gente sobre isso e como é que vocês estão pensando globalmente para mitigar especificamente gases de efeito estufa. Legal, Fê. Acho que essa pergunta ela é bem emblemática, assim, porque todo mundo, quando olha para a indústria da moda, acha que o transporte é o principal vilão quando a gente fala em emissões. E eu estava até resgatando aqui, né, dando uma olhadinha nos gráficos, a gente também está, enfim, se preparando para lançar o nosso novo relatório em breve. E olhando os dados, os últimos dados que a gente tem disponíveis, o nosso grande vilão ele é o processamento dos materiais. Então, quando a gente faz esse estudo a gente faz uma análise de ciclo uma avaliação de ciclo de vida, né, para olhar para a questão do carbono, então a gente olha desde a etapa do design, o cultivo da matéria-prima, o processamento, até o fim da vida desse produto. E quando a gente olha, o maior vilão não é o transporte, o maior vilão é o processamento. Eu até anotei aqui, ele representa 40% das nossas emissões. Quando a gente olha para toda a nossa cadeia de valor, ele representa 40%, e aqui eu falo, né, como é que eu transformo esse material que eu extraí em alguma outra coisa. Então, como é que eu transformo isso em fibra? É a etapa ali antes da confecção em si. Então, hoje, esse é o nosso principal vilão, e acho que sempre tem esse questionamento, né? Hoje, a maior parte da nossa produção, ela é feita aqui no Brasil. A gente realmente recorre, principalmente à Ásia, né, para esses materiais que a gente tem um pouco mais de dificuldade de entregar aqui no Brasil. Quando a gente pensa no nosso público-alvo, né, e no nosso ticket médio, a gente tem que recorrer lá para a Ásia. Mas o que a gente faz, né, até nesse transporte, a gente tenta otimizar ao máximo. Então, acho que não só por uma questão de sustentabilidade, mas por uma questão financeira, não faz sentido, sei lá, mandar um container com poucas peças, né? A gente tenta otimizar ao máximo isso, acho que isso é uma das ações, mas quando a nossa estratégia foi desenhada, o nosso olhar era muito ainda para as nossas operações. Então, a gente ainda não tinha esse estudo de pegada de carbono, né, como a gente tem hoje, então a gente não tinha essa clareza de que nosso maior impacto estava numa coisa que não está sob a nossa gestão direta ali, né? A gente tem obviamente, a gente tem uma responsabilidade, mas a gente ainda não tinha clareza disso. Então, hoje, até dentro da nossa estratégia, a gente tem uma meta de reduzir as emissões de carbono, mas a gente está olhando muito ali para a questão da energia, que dentro ali do que está sob o nosso controle direto é uma das coisas que a gente é o nosso maior impacto. Então, a gente tem esse olhar hoje para essa questão da energia. Então, como é que eu uso mais energia renovável e como é que, obviamente, implemento iniciativas de ecoeficiência dentro dos meus escritórios, das minhas lojas. Então, o tempo todo a nossa área de engenharia que vem buscando soluções para que a gente consiga reduzir esse impacto, mas quando a gente fala de cadeia, a gente também observou que o simples fato da gente migrar a nossa matriz de matéria-prima da matéria-prima convencional para uma matéria-prima mais sustentável, isso também nos ajuda a reduzir as nossas emissões. Quando a gente compara o ano de 2016 com o ano de 2017, a gente teve uma redução de 16% nas nossas emissões totais por esse estudo de pegada de carbono que a gente faz. Então, e a gente viu que isso é muito puxado pelo cultivo do algodão hoje e por como esse material é processado. Então, hoje o nosso olhar ele está muito nesse sentido e, obviamente, o trabalho que a gente faz de gestão de químicos na nossa cadeia. Os químicos eles também são os grandes vilões aí da indústria da moda e a gente tem um compromisso aí com o Zero Discharge of Hazardous Chemicals, o ZDHC. A gente tem um compromisso aí de eliminar algumas substâncias químicas dos nossos processos de produção, que né, acho que é importante ressaltar, a C&A não tem fábrica, né, a C&A terceiriza a sua produção, mas a gente acredita muito que esse trabalho em rede, esse trabalho junto aos nossos fornecedores, ele é super importante para a gente chegar nesse lugar de fazer cada vez mais uma moda com impacto positivo. Então, a gente, olhando aqui os dados, né, e as análises que foram feitas para esse estudo de carbono,
a migração da matéria-prima e a gestão dos químicos é uma coisa que tem contribuído positivamente para que a gente reduza o nosso impacto quando a gente fala em mudanças climáticas. E, obviamente, os produtos C2C, porque eles englobam aí essas duas frentes, mas o transporte hoje ele não representa tanto, mas a gente sempre tem, tanto do produto que vem de fora para cá, quanto toda a logística aqui dentro do Brasil para distribuir isso. A gente está em todos os estados do Brasil, então, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, então a gente está em todos os lugares, então o tempo inteiro, o nosso time de logística aqui também faz essa análise de como é que a gente pode otimizar essas rotas, garantindo a qualidade de vida também das pessoas que trabalham nesse processo, porque não adianta só eu, de repente, acelerar e qualquer coisa e essas pessoas estarem correndo risco. Então, a gente também tem um compromisso aí junto à Childhood Brasil, a gente olha para as questões sociais, porque tem uma questão muito séria de exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas, então a gente não admite isso na nossa rede de fornecimento. Então, a gente tem, quando a gente fala de mudanças climáticas, não é só olhar para o impacto no meio ambiente, né? A gente tem que olhar esse todo, assim, né? Então, a gente sempre faz esse olhar para otimizar e reduzir, e consequentemente reduzir esses impactos que a gente eventualmente venha a causar. É bem interessante quando eu ouço você falar, porque muitas vezes eu pensei que o transporte era uma emissão muito impactante dentro de qualquer indústria, né? Eu também. Pois é. E aí, quando a gente vai fazer conta, né, quando a gente vai olhar o ciclo de vida, por exemplo, a gente descobre que muito da emissão hoje vem da decomposição do microplástico nos oceanos, que é um pós-consumo, e que aquilo é muito maior se tiver no oceano do que se tiver no aterro. Então, aí a gente vê que mudança climática está ligada à gestão de resíduo, está ligada a transporte, está ligada a pessoas, está ligada a tantas coisas. Só trazendo um dado aqui, porque vocês falaram muito de algodão, né? A produção hoje de algodão, ela representa o uso de 2,5% de toda a terra agrícola no mundo. E para mim, o mais grave de tudo, ela é responsável pelo consumo de 16% de todo pesticida. Então, o algodão, além de ser muito intensivo em água, ele chupar a água que está em volta, ele usa muito do pesticida. Você pensar que 2,5% da terra agrícola usa 16% do pesticida, é muita diferença, assim, né? Então, e que a moda tem um pilar muito grande no algodão. Outras indústrias também estão fazendo uso estão assinando compromissos para só usar o Better Cotton Initiative, que, para quem não sabe também, é uma iniciativa desse algodão melhor, né, mais sustentável, que não é chamado de orgânico, mas ele é um algodão mais sustentável. Ele olha para várias coisas na cadeia, ele olha para mão de obra, ele olha para pegada hídrica, ele olha para o uso de químicos, e ele olha para a extração, né? Então, tem várias coisas envolvidas. E na viscose, que a Mari também estava falando, tem também muito uso de muito produto químico, e muitas vezes a produção usa hidróxido de sódio, que é corrosivo, que contamina a água, intoxica a água e prejudica a saúde de quem está trabalhando com isso. Então, a indústria da moda, ela começa na extração da matéria-prima. Então, aquela camisetinha, por isso que eu brinco, eu falo que look do dia é crime ambiental, porque look do dia é crime ambiental, porque a probabilidade da roupa que você está usando ter passado por algum tipo de crime ao longo da cadeia toda é muito grande quando a gente vê uma indústria que emprega hoje 300 milhões de pessoas no mundo, e é uma indústria que tem uma representatividade na economia mundial tão gigantesca. Então, as empresas grandes, elas, mais do que uma iniciativa, eu acho que elas têm uma responsabilidade e uma oportunidade também de mudar esse jogo, porque quando a C&A, que hoje, se eu não me engano, é a maior consumidora de algodão orgânico têxtil do mundo, não é? É isso aí. Quando ela resolve usar só o Better Cotton Initiative, por exemplo, ela muda o jogo de um cenário quase como um todo, porque aqueles fornecedores, eles precisam se adaptar para fornecer para as maiores, e aí as menores acabam comprando desse mesmo fornecedor que se adaptou para fornecer para as maiores. Então, é muito importante ter a indústria nesse jogo. Não dá para negar e falar, não vamos olhar para as big corps, porque elas estão fazendo tudo errado. Peraí, eu estou consumindo de alguém. Então, assim, né? E aí eu volto a bola para a Marina Colerato.
para falar um pouco sobre o que o consumidor pode fazer. Porque tem a parte, a gente está falando de responsabilidades compartilhadas, a gente está falando de uma casa de todo mundo, que é Gaia, que é o planeta. Tem a parte das indústrias, tem o que elas podem fazer e o que elas estão investindo em tecnologia, pesquisa, engenharia, reestruturar processos, New Textiles Economy, né? Assim, uma série de coisas. O que o consumidor pode fazer na ponta? Hoje, eu estou na minha casa e eu falo, cara, eu não quero mais contribuir para as mudanças climáticas. Como é que a gente começa a colocar ele no jogo da responsabilidade, não só do, eu quero uma blusinha nova, porque essa daqui realmente não gostei, porque não é tendência esse mês. Eu acho que da mesma forma é isso, né? Se a gente, como a responsabilidade ela é compartilhada, ela é de fato de todo mundo. E daí eu acho que a gente, enquanto pessoa nesse papel de consumidor, eu acho que tem algumas coisas, né? A primeira delas é muito difícil, a gente é bombardeado por 3 mil anúncios por dia, as mídias sociais são uma grande contribuidora para essa vontade de comprar que a gente tem. Então, o quanto que a gente consegue ir se desvinculando, de certa forma, dessas coisas. Então, o quanto eu consigo ficar afastada dos looks do dia, que me gera uma sensação péssima enquanto pessoa. De repente, eu não sou tão rica, eu não sou tão bonita, eu não tenho aquela roupa, preciso comprar aquela roupa, vou ter aquela coisa. Então, de repente, se a gente se cercar de informações que são mais construtivas do que destrutivas, isso já é um passo para a gente mudar enquanto pessoa, enquanto nossas práticas de consumo, né? Olhar exatamente, ter essa noção de responsabilidade, que assim, o produto ele é responsabilidade da empresa e ele também é responsabilidade da pessoa. A nossa função no mundo, por mais que por enquanto foi nos posta apenas como alguém de ir lá na loja e comprar, ela não para aí, né? A gente foi lá na loja, a gente comprou, beleza, a gente vai usar e a gente vai descartar, ou a gente vai doar, ou a gente vai fazer o que com aquilo, né? Ter essa noção e se cercar de coisas mais construtivas ajuda a gente a entender que tudo faz parte de um todo. A roupa não surgiu na arara do shopping, né? Ela tem processos e pessoas envolvidos e que, de repente, cara, a gente precisa olhar para esses processos e pessoas como se fossem a gente. A gente também a gente também trabalha, a gente também produz, a gente também faz coisas. Até a gente gostaria que todos os nossos processos fossem desvalorizados, porque a gente quer pagar 10, 20, ou na verdade, a gente às vezes tem o dinheiro, mas a gente quer comprar muito mais, então a gente pica isso em coisas, né, de menor valor, que nem sempre são realmente coisas que eu vou respeitar, eu vou usar, porque eu paguei R$5. Então, a gente também tem essa mentalidade de vou tratar bem se eu pagar 10 mil reais na bolsa, mas se eu pagar R$5, eu só paguei R$5. Eu posso usar uma vez e descartar. De repente, não vou nem me dar o trabalho de lavar a peça, porque já não faz mais sentido. Então, retomar se a gente se cerca dessas informações, a gente vai retomando uma consciência de responsabilidade mesmo. Eu tenho responsabilidade pelas pessoas que produziram, eu tenho responsabilidade por esse material enquanto ele está comigo, por essa roupa enquanto ele está comigo, eu tenho até responsabilidade o quanto que eu vou falar para as pessoas que eu paguei R$5 nessa peça e vou gerar olha como eu tirei vantagem de pagar R$5 nessa peça que de repente é informal, que de repente nem pagou imposto, sabe? Então tem tantas questões que a gente precisa analisar que eu acho que eu acho que o primeiro start, a primeira chamazinha que tem que acender na gente enquanto pessoa, que vai se refletir nesse papel de consumo, cara, tudo vem de algum lugar. E esse lugar é um lugar compartilhado. E esse lugar compartilhado, ele me diz respeito também. Vou entender um pouco melhor sobre isso. Se a minha roupa não foi feita, não deu cria na loja, elas não se reproduziram ali igual plantas, como é que da onde vem? Né? Quem fez? O que é viscose? Seda é mesmo o bicho que vai ser queimado morto na água ali? Não estava sabendo. Então, realmente, a gente foi... Desculpa, gente, o cachorro. Lisa... Esther! A gente foi cada vez mais... Gente, vida acontecendo aqui, viu? Desculpa, viu, cachorro? Aqui tem muitos. Tá de boa, Mari.
a gente foi cada vez mais se desvencilhando da realidade dos processos, eles foram ficando cada vez mais distantes. É só a gente olhar um pouquinho para a comida, quando a gente pensa que crianças não sabem que batata são batatas, e pensam que batatas são produtos que vêm naquele saquinho. Eu acho que a roupa passa por esse mesmo processo, né? De olhar que ela foi um algodão, e que ela passou por processos, e que ela virou um tecido, e que alguém cortou e costurou, porque a moda, acho que eu não tenho essa informação assim assertiva, mas eu acredito que é uma das indústrias que ainda permanece muito manual. A gente tem máquina, mas a máquina é operada por alguém, né? Então, assim, ainda é muito ser humano ali, ser humano ainda muito nas lavouras menores. Então, assim, é olhar para isso com esse olhar de responsabilidade, de que eu faço parte, de que tudo está integrado, e tentar se livrar desse excesso que faz com que a gente precise ter mais coisas para ser alguém. Não, é claro que a moda, a identidade, ela traz um poder muito forte de transmitir quem eu sou. Mas quem eu sou não é exatamente igual à quantidade de looks do dia que eu tenho, né? Acho que talvez é o momento a gente pensa, talvez quem eu sou está muito mais ligado a como essa peça foi produzida, a qual foi o valor dessas pessoas ali, e talvez a história mais legal de se contar seja, cara, você não sabe que essa peça foi produzida pela tiazinha lá no negócio de tal, que ela mesma planta algodão, do que eu paguei R$5, né? Eu acho que a gente está nesse momento de provocação para transformação enquanto pessoa, né? Assumir responsabilidades, acho que o ser humano tem isso, é sempre culpa de outra pessoa. Não, tá todo mundo junto, a responsabilidade é nossa nos vários âmbitos da nossa vida. Até como a gente se comunica, o que a gente fala de moda, o que a gente faz enquanto pessoa no trabalho, como é que a gente pode desconstruir todo esse sistema posto de várias formas e por nossas várias facetas. Muito bom, Mari. Autorresponsabilidade, autorresponsabilidade, autorresponsabilidade. Não vai ter um salvador do planeta, não vai ter um salvador do Brasil, minha gente, quem votou achando que ia ter. E não vai ter um salvador de nada, porque somos uma sociedade que vamos co-criar tudo, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente, enquanto consumidor, fica muito no direito do consumidor, mas e o dever do consumidor? Ficou aonde, né? Nesse rolê todo. E aí você falou uma coisa muito sobre valor, dinheiro. As pessoas querem pagar baratinho, elas querem, né, comprar muito e aí dividir aquele orçamento entre um monte de peça. E às vezes a peça mais sustentável, ela vai levar em consideração coisas que a outra não vai. Por exemplo, formalização, pagamento de impostos, remuneração melhor do trabalhador, um melhor cultivo. E aí, a gente já recebeu algumas perguntas, eu vou abrir essas perguntas para vocês duas. Quem quiser responder, podem responder as duas, pode responder só uma, enfim, quem se sentir mais à vontade. A primeira pergunta é sobre isso. Qual a perspectiva para a acessibilidade financeira da moda sustentável, para que todo mundo possa consumir e contribuir menos individualmente para a mudança climática? Eu adoro falar sobre isso, porque eu adoro falar sobre preço, gente. Fale. Eu sempre falo assim, a gente tem uma questão que é fundamentadora da nossa sociedade, chamada desigualdade social. A gente não vai, assim, nada deve custar barato. As coisas têm que custar o preço justo. E assim, a gente precisa de descentralização e distribuição de renda para que as pessoas todas possam pagar preços justos. E não algumas pessoas poderem pagar $50 mil numa bolsa e a maior parte das pessoas só poderem pagar R$10 numa peça que ela não pode custar R$10. Né? Então, eu acho que quando eu entendo, eu sei, e assim, um dos meus maiores pensamentos é mudança sistêmica para a distribuição de renda, centralização de recurso, isso tem a ver com não acumulação de capital, inclusive, né? Então, só que a gente tem que lembrar sempre que, assim, não é uma questão, a moda não é sobre a moda ficar mais barato, é uma questão de mudança social para mais pessoas terem acesso às coisas que são produzidas de forma justa, de forma ética, de forma responsável e de forma decente. Essa é uma mensagem, assim, que sempre vem quando que a coisa vai ficar barata para a gente poder comprar. Mas eu queria dar um passo para trás e lembrar que todo mundo tem que poder pagar
valores justos nas coisas. Nada pode custar 50 centavos, nem um pé de salsinha, porque 50 centavos não paga decentemente todos os processos, e menos ainda não imputa o valor e a contribuição ambiental que tudo tem, né? Não existe uma perfeição ali. A nossa existência já causa impacto. Então, assim, as coisas elas têm que ser valoradas de forma mais realista, né? Coisas muito baratas e coisas muito caras não são valoradas de forma realista. Então, a gente, por conta, claro, do nosso sistema social, uma desigualdade brutal. Então, a gente tem que dar esse passinho para trás. Enquanto isso, eu acho que, assim, repensar o excesso é um desafio, mas repensar o excesso, quanto a gente consome, segunda mão tá aí, segunda mão ainda é muito mais consumido por preço, as pessoas querem ter uma marca, mas não podem, elas vão lá no brechó e compram. Então, como é que a gente vai tirando preconceitos de classe, inclusive, de coisas que, na verdade, fazem parte. Então, aí a troca, o brechó. A gente entende que a publicidade é uma grande responsável por fazer as pessoas quererem o novo, quererem o agora, quererem o mais caro, mas a gente tem que olhar para esse tudo. É um mega desafio, assim, não é uma solução tão simples, mas, cara, descentralização de renda, descentralização de capital, para as coisas custarem e para as pessoas pagarem preços justos. Mariana, quer falar? Acho que tem uma questão aí, né? A gente, do lado de cá, né? A gente vem trabalhando aí para tornar acessível essa moda sustentável, né? Que muitas vezes, por ser quem a gente é, as pessoas questionam se realmente é sustentável. Então, a gente hoje, por exemplo, está com cerca de 55% de todos os nossos produtos feitos de algodão mais sustentável. E isso não teve impacto nenhum no custo para o consumidor, porque a gente entendeu que a gente já estava até usando esse algodão, a gente só não sabia e precisou só fazer uma articulação ali na cadeia. Acho que a gente, aqui na C&A, a gente tem esse desafio, né, comercial de fazer as coisas se tornarem viáveis, até respeitando o tripé da sustentabilidade, que não é só ser bonito do ponto de vista social e ambiental, mas como é que a gente consegue colocar o econômico aí na balança. E a gente estabeleceu como premissa aqui para a gente que os produtos com atributos de sustentabilidade, eles não têm que custar mais. Então, foi por isso que lá em 2017 e no ano passado, quando a gente lançou os nossos produtos com a certificação Cradle to Cradle, ou C2C, eles não tiveram um valor diferenciado. Então, acho que quem está do lado de cá, acho que o que a Marina traz é fato, acho que só que é uma mudança, acho que muito mais profunda que precisa acontecer, mas a gente, enquanto empresa, o que a gente traz como premissa é que essa moda ela tem que ser acessível, sim. A moda ela tem que ser mais democrática e a gente entende que um produto com atributo de sustentabilidade não tem que custar mais porque ele tem algum atributo de sustentabilidade. E isso não significa, né, quando a gente lançou as camisetas com a certificação C2C, as pessoas até falaram, nossa, mas como é que custa a mesma coisa, né? Eu estou vendo aqui essa com a etiqueta do C2C e essa não, como é que custa a mesma coisa? E tem uma coisa que há um investimento em inovação que a empresa também tem que se responsabilizar para fazer, e foi o que aconteceu no caso do C2C, e no caso de outros produtos que, se por acaso ele precisasse custar mais, é esse entendimento que a gente tem, mas o cliente não tem que pagar essa conta, porque é um produto mais sustentável aqui na C&A, isso é uma coisa que a gente acredita, é por isso que todo dia tem essa conversa aí bem importante de como é que a gente consegue oferecer essa moda e torná-la acessível mesmo. Muito bom ouvir as duas perspectivas, e eu queria trazer uma terceira para quem está escutando, que é o seguinte, a Marina falou um pouco sobre como a gente coloca valor nas coisas e o quanto a gente está disposto a investir dinheiro e pagar pelo preço justo das coisas, né? Que isso é uma questão na nossa sociedade. Mariana falou sobre como as indústrias podem trazer novos processos e mesmo assim manter os preços. E eu queria oferecer uma terceira visão, que é o seguinte, em quem você votou? Essa pessoa que você votou, ela está incentivando o quê na legislação? Porque hoje a gente tem incentivo, por exemplo, de 0 de ICMS para agrotóxico.
Que sociedade a gente quer construir com isso? Que sociedade a gente quer construir dando incentivo para petróleo, sendo que a gente está falando de mudança climática, incentivo fiscal, sendo que a gente está falando de mudança climática e migração para uma matriz energética limpa? Se a gente, de fato, como sociedade, desse os benefícios e os incentivos para o que faz sentido, nesse momento, na minha visão, faria sentido ter uma isenção tributária para o que diminuísse, na meta tal, a pegada de carbono, a emissão de gases de efeito estufa, já que o grande desafio enquanto humanidade é a mudança climática. Então, todos os governos do mundo deveriam pensar nos seus subsídios para empresas que conseguem fazer isso. Então, quando a CEA apresentasse lá o relatório GRI do final do ano, ela mostraria, olha, eu consegui diminuir já 16% de um ano para o outro e vou diminuir mais 20%. Bom, então você deveria ter um incentivo. Mas hoje os incentivos fiscais que fazem com que as coisas aparentemente sejam baratinhas, o plástico só é barato porque ele tem muitos incentivos na cadeia e ele não paga o custo ambiental dele. Então, a gente formulou os impostos de forma errada, porque a gente está incentivando ainda uma indústria baseada numa energia suja, poluidora, porque a energia do petróleo é suja e é poluidora, não tem outro nome. A gente está incentivando matérias-primas oriundas disso, porque sobra ali um resíduo, e aí a gente faz um monte de matéria-prima de plástico, por exemplo, para isso. A gente está incentivando a monocultura e não a agricultura familiar. A gente está incentivando o agrotóxico e não o cultivo orgânico, por mecanismos que estão viabilizando ou não num país com o custo Brasil e no mundo também, o que atende só a uma pequena concentração de renda. Então, se a gente tivesse governantes ali realmente legislando e advogando a causa da vida da maioria das pessoas, a gente teria uma inversão disso. E as empresas que já estivessem praticando isso seriam beneficiadas. E as que ainda não estariam praticando isso, não estão praticando isso, teriam um incentivo fiscal de falar, cara, eu quero caminhar para esse lado. Então, ficaria melhor para todo mundo. E a gente muitas vezes não coloca isso na conta. Então, o nosso voto está diretamente ligado às mudanças climáticas. O nosso voto está diretamente ligado à qualidade da comida que a gente coloca no prato, que está ligado às mudanças climáticas. O nosso voto está ligado à oferta de mais produtos ou não, ambientalmente melhores, mais sustentáveis, algodões mais sustentáveis e outros mecanismos mais sustentáveis e produtos que paguem melhor o trabalhador para que a desigualdade diminua, para que a gente tenha mais igualdade de renda e que todo mundo tenha acesso a pagar preços justos pelas coisas, com qualidade, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente pensa no nosso papel como indivíduo, ele vai além só das nossas escolhas de consumo. Ele está nas nossas escolhas de consumo, ele está no que a gente quer fazer como ação civil mesmo, sociedade civil organizada. Aonde a gente tá, em quem a gente está votando? O que essa pessoa está fazendo? Porque, no final das contas, afeta a nossa vida. Não faz mais sentido hoje a gente ter nenhum país do mundo incentivando petróleo. Deveria estar incentivando energia renovável de outros tipos, eólica, fotovoltaica, enfim, de biomassa. E isso seria melhor para todo mundo, para todas as indústrias, principalmente para aquelas que já estão na ponta, que às vezes não têm incentivo e tem incentivo para fazer o que ainda fazia sentido nos anos 80, talvez nem nos anos 80, mas ainda nos anos 80, comumente falando, né? Então, eu queria trazer essa outra camada, que é uma camada maior do que só aquela que a gente pensa mais imediatamente, né? Apesar de eu não ser panelista no painel, mas eu queria trazer isso. Bom, aí a outra pergunta da pessoa, que eu não sei o nome, estou começando nesse mundo e buscando mudanças de comportamento. Como saber se o que eu estou comprando é um tecido sustentável e a empresa que vende essa peça não é aliada ao trabalho escravo? Como fazer uma compra consciente? Eu sei que a CEA tem algumas iniciativas do Pacto Global, né, de combate ao trabalho escravo, e Mari também pode falar um pouco, se quiser, sobre essa coisa dos tecidos sustentáveis, não, que eu sei que você estuda bastante isso. Então, meninas, tá com vocês. Acho que tem um dever de casa aí que tem que ser feito antes da gente sair para o shopping, né? Ou de sair para fazer a compra. Enfim, acho que para saber os materiais, acho que eu vou deixar um pouco mais para a Marina falar, mas a minha recomendação seria essa, de fazer uma lição de casa, né? Mas pensando nessa questão do ser ou não aliada a questões de trabalho escravo, falando aqui pela CEA, desde 2006 a gente tem um trabalho super forte de monitorar os nossos fornecedores. Então, a gente audita mesmo a nossa cadeia de fornecedores, tanto os fornecedores diretos ali com quem a gente tem contrato, quanto as oficinas de costura ali, que geralmente, infelizmente, é onde tem as questões aí que a gente acaba vendo pela mídia, né?
Então, é um trabalho que vem sendo feito já há um certo tempo. Em 2015, todo esse processo de auditoria ele passou a ser global, então o protocolo que é utilizado aqui no Brasil para auditar é o mesmo protocolo que usam em Bangladesh, que usam na China. Então, acho que isso foi um grande ganho aqui quando a gente fala de elevar a régua da indústria da moda aqui no Brasil. E é uma coisa que a gente tem bastante orgulho. E todo esse trabalho que a gente desenvolveu, ele ajudou, por exemplo, a criar as normas do Programa de Certificação da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, a BVTEX. Então, a gente serviu ali como um suporte ali porque quando ele foi lançado em 2010, a gente já tinha 4 anos aí nessa jornada. Então a gente ajudou a fundar, a gente também foi a primeira empresa de moda que assinou ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Então aqui na C&A esse tema é levado muito a sério. E acho que o nosso último passo aí, que foi muito positivo e que a gente tem um super orgulho, foi em 2017, quando a gente tornou pública a nossa lista de fornecedores. Então, no site do nosso relatório de sustentabilidade, que é conectado ao site da C&A, você pode encontrar, qualquer pessoa pode encontrar qualquer unidade de produção da C&A, sejam os fornecedores, sejam os subcontratados. Então, a gente confia tanto nesse trabalho que a gente faz, a gente tem tanto orgulho que essa lista está lá, está pública, e se qualquer pessoa quiser, é só pegar o endereço, bater lá na porta e ver como as coisas estão, porque a gente faz esse trabalho todo ano e a gente, todo ano, todos os fornecedores e seus subcontratados são visitados, então é uma coisa que a gente tem bastante orgulho. Então, eu posso falar pela C&A, que aqui a gente trabalha muito para que essas condições que não são nada desejáveis aconteçam na nossa rede de fornecedores. Acho que a outra pergunta era das matérias-primas, né? Bom, matérias-primas é tipo responder a pergunta quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É bastante difícil, assim. Eu acho, assim, o meu posicionamento sempre, e sempre o que eu tento compartilhar com as pessoas na dúvida, pergunte. Eu acho que as marcas, elas, independente do tamanho, elas têm que estar dispostas a esse novo momento de conversa. E a partir do momento que você tem uma dúvida, pergunta ou compartilha com a sua rede de amigos e amigas para saber o que eles pensam sobre isso. Porque é muito difícil, normalmente a gente quer uma lista, esses sim, esses não. Mas as variáveis são tão complexas que às vezes é mais fácil a gente entender o que, por exemplo, talvez numa propaganda eu não sei o que é o Quero to Quero, ou eu não sei o que é o mais sustentável. Então eu vou lá, eu abro um chat, que acho que todas as marcas hoje têm um chat, um Instagram Direct, um e-mail, e falo, o que é mais? O que vocês estão chamando de mais sustentável? E daí entender, começar a realmente entender e você fazer a escolha por si só. O que eles estão te falando faz sentido para você? Porra, faz sentido. Não faz ainda, vou dar uma checada com alguma outra pessoa. E daí você vai construindo essa rede de conhecimento também compartilhado. Assim, acho que não tem ninguém que é detentor do conhecimento único. Quando a gente fala de matérias-primas, é super complexo. A análise de ciclo de vida, ela é cheia de prós e contras de cada fibra. Então, eu posso ver maravilhas no algodão e eu posso ver maravilhas no plástico, dependendo de que parte do processo eu vou estar olhando para isso, né? Para que parte do processo eu vou estar analisando. Então, eu acho que fica também é um dever de casa, que é a questão da responsabilidade, assim, a responsabilidade de conhecer para fazer escolhas, inclusive, mais livres. Você vai depender muito menos de outras pessoas te falarem sobre a lista X ou Y, e vai falar, não, cara, eu acredito no algodão mais sustentável BCI, ou não, eu quero o algodão agroecológico, ou não, eu quero plástico reciclado. E daí você vai fazendo essas escolhas por você mesmo, assim, é muito difícil. O que vai vir de mim dos melhores tecidos parte muito da minha visão, da minha análise, da minha pesquisa de campo e da minha pesquisa teórica, que talvez para a maior parte das pessoas não faça sentido. Então, pergunte para as marcas, com
essa resposta em mãos, converse com outras pessoas, tem outras redes aí, tem um monte de gente surgindo para falar sobre isso, Menos um Lixo, Modifique, Fashion Revolution, tem um monte de gente disposta a criar novos diálogos, então ir se inserindo para você ficar livre de tomar a sua decisão e talvez você tomou uma decisão hoje e amanhã ela não seja mais a mesma, amanhã você não ache mais. Eu já achei que o plástico retirado dos oceanos para fazer calça jeans era maravilhoso há 5 anos. Hoje eu já não acho mais. E tudo bem, porque as coisas estão mudando, né? Então, eu acho que está nesse momento de construir o seu conhecimento sobre o que você está consumindo, que passa muito pela questão da alimentação. Como é que esses alimentos fazem mal para mim, fazem mal para o outro? Eu acho que na moda a gente tem que ter essa autonomia também. Muito bom, meninas. Eu acho, inclusive, que você respondeu a essa outra pergunta, que era como conseguir a informação correta, porque falta de conhecimento faz com que as pessoas façam coisas que acham que é correto e sustentável e não é. Você já falou sobre isso. Aí tem mais 2 perguntas para a gente passar para as considerações finais. Uma é o seguinte: comprei um tênis feito dos plásticos do oceano e me falaram sobre os microplásticos. Aí eu perguntei para essa pessoa, então que tênis comprar? Seria errado incentivar empresas com esse tipo de projetos? Vamos lá, quem quer falar? Não, tá vendo porque a questão das fibras são super complexas? Eu acho que, assim, o tênis até a gente já sabe quem tá fazendo tênis de garrafa PET, mas, assim, por exemplo, o tênis a gente não lava tanto. A gente não lava um tênis da mesma forma que a gente lava uma camisa. Do mesmo jeito que a gente não lava um casaco de inverno, da mesma forma que a gente lava uma calça, ou até mesmo uma calcinha. Então, a escolha do material, ela também vai passar por essa análise de ciclo de vida que passa pelo uso. Então, eu não estou soltando tanto microplástico, mas, assim, tem que estar consciente de que eu não estou salvando o mundo dos plásticos, porque o problema dos plásticos das garrafas PETs estão com as empresas de soft drinks, né, com os alimentos não alcoólicos, as bebidas não alcoólicas, são elas que estão gerando plásticos adoidados. Nem se todos os tênis do mundo fossem feitos de PET reciclado, eles dariam conta da quantidade de PET que está sendo solto no mundo por dia. É muita coisa. A gente vai ver, você sabe melhor do que eu, na casa dos bilhões. Então, tem essas nuances para a gente avaliar. Não é tão preto no branco assim. Então, seu tênis é de PET, você não lava tanto, maravilha. Você não vai ficar lavando ele o tempo todo, não vai soltar tanto microplástico. Você está ciente de que ele também não está resolvendo a poluição por plástico no mundo. Você pode, inclusive, falar para a empresa, falar, olha, amiga, mas aí você tem que fazer 200 bilhões de tênis por ano para você conseguir dar conta das garrafas PET. Então, exigir também outras ações, porque eu acho que uma das coisas legais das marcas estarem colocando esse diálogo no mundo é que, abriu a porta, vem a cobrança, e na cobrança a gente cresce. Porque quando a gente é confrontado com uma coisa que a gente nunca parou para pensar, de repente a gente vai parar para pensar. E daí tá o nosso papel também questionar, cara, mas não, abrir esse diálogo e estar disposto a esse diálogo também. Então tem essas nuances aí, não existe matéria-prima perfeita, gente. Eu acho que é muito importante a gente lembrar, assim, claro, existem matérias-primas que elas são bem melhores, existem, mas não existe a perfeição. No nosso sistema posto, nada é perfeito, tudo vai ter um problema, sempre vai ter alguém sofrendo nesse processo, e a gente tem que saber lidar com isso, olhar para isso, encarar isso para poder mudar isso. E aí é o seguinte, para a pessoa que está muito preocupada com plástico nos oceanos, para de usar descartável. Isso é muito mais efetivo do que comprar um tênis feito de plástico do oceano. Porque se você fala assim, não vou mais tomar água mineral engarrafada, que também é uma grande fake news, você vai contribuir absurdamente. Se você fala, ao invés de eu comprar um refrigerante na garrafa PET, eu vou comprar na lata, que vai voltar para o sistema, você vai contribuir, você vai muito mais. Então, também, às vezes, eu acho que as pessoas elas olham para um recorte do problema e não olham para de onde está vindo. Então, às vezes, se o seu intuito é preservação dos oceanos, ao invés de você comprar coisa de PET ou de plástico retirado dos oceanos, para de comprar o que está originando. Vai abrir um diálogo com a indústria de bebida e não com a indústria têxtil que tentou fazer uma solução e, de fato, o tênis a gente lava menos. Então, assim, também entender o que vocês duas falaram já. A questão da sustentabilidade ela é sistêmica.
não é só olhar um recorte de uma coisa, não tem verdade absoluta. Se você mora, por exemplo, perto de um lugar que tem uma fábrica de reciclagem de vidro perto, ele é o melhor material. Só que Brasília fica 1.000 quilômetros uma fábrica de reciclagem de vidro. Então, assim, para transportar aquele material, quantos caminhões são necessários? Não faz sentido consumir vidro ali. E aí você fala, vidro é bom? Depende. Lata é bom? Depende. A única coisa que eu sei é que plástico não é bom. Do jeito como ele está sendo utilizado e como ele termina no oceano. Porque ele pode ter a maior reciclabilidade. Se ele não tiver valor de mercado, ele não vai ser vendido. Então, assim, é bem sistêmico mesmo. Eu estou trazendo isso justamente para as pessoas entenderem que não tem uma resposta, como você falou, né? Não tem uma lista. Então, eu vou aqui, esse material é o melhor. Depende. O algodão é melhor em alguns lugares, mas criou o Mar de Aral, que está ali uma devastação no lugar. Então, o algodão é melhor? Depende de que algodão, de onde ele foi plantado, de como ele foi plantado, de como ele foi manejado, de como ele foi beneficiado, qual é o tingimento que a gente colocou nele, né? E a ótima que eles estejam trazendo essa complexidade, porque, de fato, é um assunto um pouco mais complexo e não tem uma resposta salvadora, como não tem salvador da pátria, né? E as empresas, eu acho que estão puxando esse diálogo, elas têm um caminho mais feliz, porque elas, sendo confrontadas e respondendo e buscando as melhorias, vão fidelizar muito mais os consumidores, que vão entender que aquilo não tem resposta pronta, não tem o mais sustentável. Hoje a gente tem o mais sustentável, a gente não tem o absolutamente sustentável, né? Então, é isso. Tem mais uma pergunta, e aí eu queria trazer para as considerações finais. A pergunta é, de quem vocês acham que é a responsabilidade nessa jornada de reeducação, do consumidor e da indústria? Eu queria reformular ela um pouquinho para vocês falarem qual é a responsabilidade do consumidor e qual é a responsabilidade da indústria de maneira concisa, assim, como vocês veem a responsabilidade do consumidor e a responsabilidade da indústria? Eu acho que a gente já falou um pouquinho disso, só para amarrar e a gente ir para as considerações. Eu acho que a gente falou muito dessa questão da responsabilidade compartilhada, né? Acho que todo mundo está no mesmo barco e a responsabilidade é de todo mundo. Acho que das indústrias de buscar alternativas e oferecê-las para os consumidores, para que eles tenham a opção de escolher entre o convencional e, de repente, o mais sustentável. E do consumidor é realmente de ser o protagonista nessa frente, né? Acho que é o consumidor que tem o dinheiro, é o consumidor que tem o que a empresa quer. Então, acho que é um ambiente de troca que o consumidor é muito protagonista, mas que a empresa também tem que estar aberta e disposta a correr atrás das respostas que o consumidor está pedindo, né? Então, eu vejo o consumidor muito nesse papel de protagonista, mas a indústria também tem o seu papel aí de ser um pouquinho proativa e tentar achar essas soluções que o consumidor vem a pedir, né? Eu acho que é compartilhada a ponto da gente incluir o Estado aí nesse debate, porque além das políticas públicas e leis de isenção e tal, a gente passa pela base que é a educação e o cuidado, né? Se a gente vê um descuidado total, por que eu vou ser a pessoa que vou pagar esse preço e vou ter que ter esse cuidado? Então, é uma reformulação bastante... eu acho assim, não é imediato, não é tão simples, mas a complexidade traz para a gente tantas possibilidades. Então, encarar que é complexo e que é um pouco a longo prazo, e que está com a indústria, e que está com o Estado, e que está com as pessoas, está com o consumidor, está com a sociedade civil, assim, está com todo mundo, porque a gente vai depender de todo mundo fazendo um pouco para mudar, né? Eu acho que a gente, enquanto cidadão sozinho, eu posso falar muito rapidamente sobre isso. Assim, eu moro num lugar onde a consciência é muito pouca sobre todas as coisas. Então, às vezes eu saio na rua e eu tropeço em lixo, eu tropeço em embalagem de fast food. E eu tenho certeza absoluta, assim, que essas pessoas, a maioria delas não tem noção, até porque elas vieram de ambientes e elas são tratadas com tanto descaso pela sociedade, pelo Estado, até mesmo dentro do ser familiar, que para elas faz sentido zero ter cuidado com as coisas, com as roupas, com os outros.
Então, a gente também tem que se dar esse direito de olhar para o entorno e entender essa complexidade. Assim, é de todo mundo, mas nem todo mundo veio do mesmo lugar, nem todo mundo tem a mesma base. A gente precisa, assim, que o Estado esteja mais presente nessa questão, e daí para o nosso voto, cara, como é que como é que eu quero uma sociedade sustentável com 30% de corte em educação? A educação, a gente não vai ter avanço para a sustentabilidade e a gente não vai ter com pessoas demandando sustentabilidade da indústria sem que a gente tenha pessoas educadas para entender a importância desse ambiente compartilhado, né? Então, assim, tá nesse lugar de todo mundo. Então, tá no lugar da gente, enquanto na família, ser aquela pessoa que acha um absurdo não reciclar. Gente, como assim vocês não reciclam aqui? Faz o climão, vai ter que fazer o climão na família, na festa de aniversário, enquanto você tá vendo carne sendo jogada com garrafa PET, sendo jogada com lata de alumínio. Tá na hora que você vai fazer a tua compra, tá na hora que você vai pôr o seu voto ali e ter responsabilidade de ler o plano de governo, ver o que foi falado sobre educação, o que foi falado sobre meio ambiente, o que foi falado sobre mudanças climáticas. Então, tá muito nessa responsabilidade compartilhada e também enxergar que, assim, o Brasil é muito desigual, ele é muito diverso, nem todo mundo vai ter as mesmas respostas que a gente tem para tudo, e o nosso maior desafio talvez seja como a gente leva todo mundo para esse barco, né? Eu acho que aí mora o desafio, e daí a gente tem que ser essa pessoa de ser a chata, fazer o climão, questionar a indústria, falar nas redes sociais sobre isso, fazer a juntada da rua e falar, galera, vamos reciclar o nosso lixo aqui na rua, passa uma cooperativa aqui, eles pegam. Então tá em todos esses lugares, deixar de comprar tal coisa, comprar outra coisa, enfim, são muitas possibilidades quando o problema é muito complexo. Estamos falando de um problema bem complexo. Vamos agora para o final, e aí, o que me vem assim, né? Essa emergência climática, ela já é uma realidade, né? Apesar de alguns governos, como eu falei, principalmente o americano e o brasileiro, negarem, e eles negam, gente, obviamente, por conta dos lobbies que estão por trás deles, né? Os Estados Unidos, o lobby do carvão, o Brasil, o lobby do petróleo. Então, a gente tem aí uma questão, e outros lobbies no do Brasil, né? E o do agro, porque aí você desmata, e aí você é contra. Então, o agro está mandando no governo, se você assume que tem mudança climática, você não pode desmatar. Se você não pode desmatar, você não se vende para o agro. Então, é aí. Mas é um fato, a gente tem o impacto no preço dos alimentos, na crise hídrica de São Paulo, que nunca imaginou e viveu crises hídricas e vem vivendo crises hídricas, nas chuvas fortes no Rio, em Moçambique, etc, 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 em vários lugares no mundo, apesar do Trump falar como tem aquecimento global, se a gente teve um inverno mais frio, invernos mais frios extremos também são consequências de caos climático, emergência climática. Emergência climática é aquecimento global como um todo, não é só naquela estação, naquele lugar, né? Como eles querem que a gente... acham que a gente é idiota para acreditar nessas conversinhas que eles inventam. Mas é fato, é posto. Como é que vocês duas veem, assim, a gente falou um pouco de como é importante trazer a indústria, trazer os cidadãos, trazer o governo para essa conversa e para a ação, principalmente para a ação. E aí eu queria que vocês duas falassem quais são os próximos passos na visão de vocês, dentro daquilo que vocês estão vendo, e quais são as expectativas para o futuro. Ainda dá tempo? O que a gente pode fazer? Qual é esse passo a passo que a gente vai ter que percorrer para conseguir estar aqui vivo de uma maneira boa e feliz e próspera, né, para todo mundo? Eu super acredito que ainda dá tempo. Eu tô trabalhando nessa área aí há 10 anos. E eu vi quanta coisa já mudou, né? Acho que quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, a discussão de mudanças climáticas, ela era muito forte, aí depois essa discussão deu uma caída e agora ela está voltando muito em função de todos esses movimentos aí que estão acontecendo. Eu acho que ainda dá tempo. Olhando como empresa, né? A gente termina um ciclo aí de uma estratégia de sustentabilidade agora em 2020,
trouxe muitos desafios que lá em 2015 a gente olhou e falou, cara, será que a gente vai conseguir? E a gente está vendo aqui, né, com essas metas conectadas ao negócio, engajando as pessoas aqui dentro, engajando os nossos fornecedores. Eu acho que dá para ver o quanto a gente evoluiu enquanto empresa. E eu acho que, olhando para frente, esse ambiente de competitividade, eu acho que ele motivou muito a indústria como um todo a se mexer. Então, eu tenho visto cada vez mais outras empresas do setor estabelecendo metas, fazendo compromissos com o clima, compromissos com o empoderamento feminino, enfim, eu tenho visto cada vez mais esse movimento. Bom, eu sou muito suspeita para falar, eu sou super entusiasta do tema, então eu vejo isso com muito bons olhos, assim, e eu vejo que, acho que um próximo passo muito concreto era as indústrias começarem a falar mais entre elas mesmas, assim, acho que essa responsabilidade compartilhada, ela tem que ser um pouco estendida, assim, acho que todo mundo tem um papel nessa transformação que a gente precisa fazer, mas eu acho que as empresas do mesmo segmento, elas precisam conversar mais, porque eu acho que isso vai potencializar cada vez mais essa mudança que a gente precisa que aconteça em vários âmbitos, né? Então, a gente sempre dá esse exemplo, né? Que lá em 2006, quando a gente começou a auditar os nossos fornecedores, era só a gente cobrando uma série de coisas e, enfim, foi um movimento natural, inclusive, de alguns fornecedores falarem, eu não quero mais fornecer para a CA, porque só a CA está me cobrando isso. E quando todo mundo começou a cobrar, quando todo mundo começou a olhar para isso, tiveram muitos que pegaram carona, né, e já foram nesse movimento, e quando outros players começaram a cobrar, ficou tão mais fácil, e ficou tão bom ver esse salto que a indústria deu como um todo, né, a gente ainda, obviamente, infelizmente, vê algumas questões acontecendo, mas às vezes, como eu falo, né, a gente precisa aprender pela dor ou pelo amor. E tem algumas coisas que infelizmente vão ser pela dor, mas eu acho que o caminhar aí que a indústria da moda vem tendo, eu acho que vai ter muito de amor aí que vai ajudar a gente a chegar nesse próximo nível. Então, assim, eu acredito muito que a gente ainda tem chance e que se cada um fizer o seu pedaço, não é só um canudinho, não é só mais uma, a gente não está falando só disso, mas acho que tudo isso é muito importante para a gente chegar aonde a gente quer chegar e aonde a gente precisa chegar, porque senão a gente não vai mais estar aqui, esse diálogo não vai mais acontecer. Enfim, acho que, eu acredito muito que ainda dá tempo, eu acho que tem muita conexão ainda que precisa ser feita e tem muita oportunidade aí que a indústria junta pode chegar em outro lugar. Eu estava pensando aqui, quando você fez a pergunta, eu acho que falando de alguém que está no movimento mais próximo da sociedade civil organizada, de certa forma, eu acho que a palavra de ordem para a gente vai ser resiliência. O cenário é bastante desanimador de fato, assim, quando a gente entra em grupos de pessoas que estão tentando se movimentar, há um certo cansaço, há uma certa estafa, porque são 5 meses e parece que a gente já viveu 5 anos, às vezes a gente não dá conta de processar tudo que está acontecendo, né? E muito menos quando a gente pensa como é que a gente vai se organizar para tudo isso que está acontecendo, meu Deus do céu, a gente parece tão pequenininho dentro de um cenário monstro, né? Mas eu percebo que a colaboração, como a Mariana falou, a colaboração é importante dentro do setor, e a colaboração entre pessoas, o compartilhamento, redes de apoio e redes que fortaleçam as pessoas, para que elas não se sintam tão sozinhas e tão pequenas dentro do macro, e que deem essa força de resiliência que a gente vai precisar num cenário de negacionismo climático, de dizer que economia e meio ambiente são duas coisas que não se conversam, que são questões meramente ideológicas e diferentes. Então, eu acho que a palavra de ordem resiliência com muita colaboração. E eu sempre falo assim, não importa se há tempo ou se não há tempo, porque a gente está aqui e a gente vai ter que fazer, enquanto a gente estiver aqui. Se tem reversão ou se não tem,
não temos muito o que fazer. A gente está no jogo para jogar e a gente está para fazer o máximo que a gente puder nesse lugar, né? E se tiver retorno, máximo, porque a gente vai saber que a gente contribuiu para que ainda desse tempo. E se não tiver, a gente contribuiu o máximo para que pelo menos as pessoas, os seres não humanos, sofressem menos nesse processo todo. Então, eu acho que não importa muito, sabe? Eu acho que o importante é a gente assumir essa responsabilidade porque estamos vivos agora, nesse momento, e precisamos fazer alguma coisa. Então, com muita resiliência, com muita força, eu acredito muito nas redes de colaboração, porque é isso que vem mantendo não só a minha crença pessoal de continuar discutindo sobre isso, mas também de muitas pessoas frente a tantos desmontes que não acontecem de agora, apesar de agora estar bem exacerbado, mas que já vem acontecendo há um tempo. E é só nos outros que a gente vai encontrando apoio para tocar esse barco, que realmente parece muito grande, mas vai juntando todo mundo, e aí a gente vai ficando mais forte, vai chegando mais perto dos lugares de tomada de decisão, porque se por um lado a gente tem um presidente horrível, a gente também conseguiu eleger deputados muito significantes que estão fazendo frente, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, né? Então, assim, tem ali, se tem alguém puxando para um lado, tem a gente puxando para o outro também. Então, é só a gente puxar um pouco mais de força e tentar não desanimar nessa colaboração compartilhada aí. Gente, estou muito feliz de discutir isso com vocês aqui, né? Acho que a gente tem ainda poucos espaços de diálogo de temas tão importantes. Acho que muito dessa ideia do GLF, de fazer um fórum digital, é para que mais pessoas pudessem estar nessa conversa, né? Porque no ano passado, quando eu fui para Bonn, as pessoas que falaram lá eram incríveis, mas assim, tinha 5 brasileiros, entre eles só eu como keynote speaker e mais uma pessoa apresentando um projeto do Brasil. Sendo que a gente tem no Brasil hoje um ativo para a gente permanecer no mundo, que é a floresta amazônica, importantíssimo, né? Que a gente está falando aí de um dos principais biomas e ecossistemas para que a gente consiga ter resiliência para as mudanças climáticas, que é a floresta em pé. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais pessoas vão entender o que a gente, né, assim, e vão se engajar no desafio que a gente tem como humanidade. Juntos mesmo, porque juntos somos mais fortes e juntos somos imbatíveis. Acho que o momento que a gente entendeu o poder que a gente tem como consumidor e como eleitor, a gente desbanca qualquer pessoa e qualquer indústria em um mês. Isso, assim, eu não tenho dúvida, porque outros movimentos na história já mostraram isso e hoje a gente tem redes sociais, a gente está mais conectado do que nunca. Talvez não sejam nossas principais prioridades como sociedade ainda. Talvez a gente tenha sido tão desempoderado ao longo do tempo como consumidor e como cidadão que a gente não entenda o poder que a gente tem, né? Mas a gente tem, porque no final das contas a gente tem o poder da carteira, que mantém as indústrias funcionando, então por isso é tão importante, né, como a Mari trouxe, o protagonismo do consumidor, porque ele que é o big boss, ele que manda, porque é ele que valida ou não o que aquelas indústrias estão fazendo. E a gente tem o eleitor como big boss de quem está sentado ali, porque a gente que colocou, a gente pode tirar. A gente só ainda não entendeu que a gente pode tirar muito mais fácil, muito mais rápido do que a gente imagina. E que a gente pode transformar as coisas. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente mudar o paradigma para o pensamento do coletivo. Se a gente sair do nosso individual, se a gente sair do nosso look do dia, do nosso umbigo, da nossa rede social e do nosso, eu estou muito atrasado, por isso eu pego um monte de descartável, porque a minha vida é mais importante do que a de todo mundo, então eu preciso almoçar agora e eu só tenho como levar para a viagem. É nas pequenas coisas, né? Gosto muito, Mari, quando você traz a questão das redes de apoio. De fato, para nós, ativistas, é um momento bem desafiador. E às vezes parece que assim, gente, por quê, né? Eu deveria ter escolhido outra coisa para fazer nesse rolê. Ser blogueira, né, Brasil? A gente é mais importante do que nunca a gente ser resiliente e ter redes de apoio. Então, eu queria que vocês deixassem aqui as redes de vocês para que as pessoas que estiveram com a gente até agora pudessem consultar os relatórios da C&A e todas as coisas incríveis que a empresa está fazendo e entrassem nesse diálogo junto com a C&A. Mari, todos os conteúdos maravilhosos que vocês fazem, né? Modifica aqui, pesquisa, tem muito trabalho, tem muita rede, tem muita vontade aí de fazer diferente.
Queria agradecer de novo ao GLF e a todo mundo que assistiu a gente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trazendo esse bate-papo em português, porque climate change não é só um desafio dos países do hemisfério norte, é principalmente do hemisfério sul, que vão ser os mais afetados, é principalmente dos países em desenvolvimento, é principalmente de quem não emitiu tanto, mas que agora vai pagar o preço e vai sofrer as consequências. Então, de fato, a gente agora é protagonista dessa mudança. E eu tenho dito, e queria dizer isso mais uma vez, o Brasil, com a criatividade que a gente tem, com a biodiversidade que a gente tem, pode ser o grande inspirador nessa nova forma de viver em sociedade. Com o que a gente tem de povos tradicionais, a cultura que a gente tem de povos tradicionais. Uma coisa que eu aprendi no GLF no ano passado, 80% de toda a biodiversidade do mundo hoje está em reservas indígenas ao longo do planeta. Então, 80% da biodiversidade do mundo está em reservas indígenas. A gente tem aqui ainda várias reservas indígenas, a gente tem um outro modo de vida que a gente pode se espelhar e a gente tem a própria natureza que a gente pode copiar para ter economia mais circular, para ter uma sociedade mais colaborativa e para entender que não tem mais tempo para lixo, a gente tem que falar de matéria-prima e esse conceito é, na verdade, para mim, a ponta do iceberg de uma crise de valores que a gente está vivendo, mas que a gente tem que olhar a crise como oportunidade. Então, eu queria de novo agradecer muito vocês, meninas maravilhosas, por trazerem tanto conhecimento e esse debate tão rico, com análise de pontos de vista tão distintos, e deixem as suas redes. Para quem ainda não conhece o Menos um Lixo, vai lá, menosumlixo.com.br é o nosso site, e as nossas redes são Menos um Lixo, tudo com um numeral. Fala aí, vocês. Bom, Fê, eu agradeço o convite de estar aqui com a Mariana, da C&A, que às vezes a gente parece, nossa, somos diferentes, estamos em lugares completamente diferentes, mas na verdade a gente está sentado na mesma mesa para falar sobre o mesmo problema e para tentar andar para um mesmo objetivo, né? Talvez, às vezes, o caminho que a gente vai tomar vai ser diferente, mas o nosso objetivo é compartilhado e eu acho que é o diálogo com pessoas. Eu falo, não adianta a gente falar com pares o tempo todo. É sentar e conversar com as pessoas que você realmente não concorda, mas que ela é importante e que ela precisa estar junto em todas as situações, né? Então, eu acho que é uma oportunidade super legal. Acho que as mesas precisam ser assim, mais variadas, com ativistas, com indústrias, com agropecuaristas, com políticos, né? A gente precisa construir esse diálogo, que é um grande desafio nesse mundo polarizado. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. As redes sociais, @modefica em tudo, e o meu perfil pessoal, @marinacolerato. Quem quiser, quem gostar muito de leitura, o Leituras para o Bem Viver é um clube de leitura que faz com que a gente tente imaginar novas modas, novos mundos e novas sociedades. Eu também queria super agradecer, acho que eu tenho essa oportunidade de poder compartilhar um pouco do que eu venho fazendo aqui na C&A e um pouco desses meus 10 anos aí trabalhando nessa área, mas acho que estar com a Marina e com a Fê é sempre um momento de muito aprendizado, assim, então queria muito agradecer pela oportunidade, enfim, em meu nome, em nome da C&A também, acho que é sempre super importante estar nessas rodas de diálogo, e acho que, enfim, pensando nas nossas redes aí, acho que a gente tem um site exclusivo de sustentabilidade aqui na C&A, é o sustentabilidade.ca.com.br. Lá tem todas as informações de todos os projetos que a gente veio tocando aqui no Brasil e também das nossas iniciativas globais. E aí acho que eu sou mais ativa no LinkedIn, então Mariana Vieira no LinkedIn. Quem quiser se conectar, estou super à disposição aí. Então é isso, gente. Um beijo para vocês que acompanharam a gente. A gente continua essa conversa nos outros fóruns e, por favor, vamos conversar. Então, eu acho que o que a gente mais gosta como produtores de conteúdo, como empresas, como indústrias, é ouvir vocês. Então, assim, escrevam, e aí a gente consegue se engajar e multiplicar a informação e, enfim, co-criar esse mundo que não tem resposta pronta e a gente ainda não tem fórmula, a gente está caminhando para ele, mas juntos de novo. Somos imbatíveis. Para o bem também, tá, gente? Não só para o mal, tá? Tchau! Now come to the end of our 24-hour digital edition. A huge thank you to everyone who took part, from the speakers who submitted video addresses and contributed their time and expertise for the Q&As in Act 1,
to the whole Global Landscapes Forum team bringing together the conference in Kyoto and their distinguished guests, and to our hosts around the world for continuing the conversation during their lively discussion forums. We are proud to have been able to co-create this global narrative on climate, landscapes, lifestyles and rights with the Global Landscapes Forum community around the world. Remember, all this valuable content is available on our website, globallandscapesforum.org, so please continue to connect, share, learn and act. We look forward to seeing some of you at our events throughout the year, starting with a look at Rights in the Landscape in Bonn in June, and then continuing to New York, Accra and Luxembourg. And in the meantime, stay tuned to our digital summits and stay up to date on landscape news. Thank you and think landscape.